Olá, minha amiga, meu amigo, meus irmãos queridos. Eu quero, nesta ocasião, trazer uma palavra do coração do Pai para o nosso coração. Ao mesmo tempo que eu também quero agradecer, evidentemente, pela participação de cada um, através do like, da sua inscrição. E você que está chegando, fique à vontade e, por favor, venha aderir ao canal através da sua inscrição. Para mim será um prazer ter você. E deixa também o teu like. E o texto que o Pai compartilhou ao meu coração para Ezequiel 47, do versículo 2 ao 12, que diz assim: E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordão de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Aqui a experiência que o profeta Ezequiel viveu é a mesma proposta que Deus tem para aqueles que são seus filhos, para aqueles que estão aliançados com Ele. E o que é que ele faz? Ele simplesmente conduz Ezequiel como ele quer conduzir a mim e a você. E a proposta dele é: mergulhe neste rio. E o Espírito Santo de Deus é este rio no qual nós precisamos mergulhar, amados. E à medida que ele vai mergulhando, Deus diz para ele que ele quer mais. Primeiro as águas estavam nos tornozelos, depois chegou no joelho, depois chegou na altura dos lombos dele, até ao ponto que ele já não conseguia se pôr de pé. E é assim que Deus quer, que a gente, sabe, esteja tão mergulhado no seu Espírito, que não sejamos nós mais a nos governarmos, mas que seja o seu Espírito. Porque essa simbologia de que ele já não conseguia se pôr de pé é porque o controle já não era mais ele quem tinha. Era o seu Espírito que tinha esse controle sobre a vida de Ezequiel, como ele quer ter sobre a minha e sobre a tua vida. E coisas que ele antes não tinha percebido, ele começou a perceber. Porque Deus pergunta para ele: o que é que você vê de todo aquele que ele vive uma experiência com Cristo? A visão dele é transformada. Aquilo que ele antes enxergava de uma forma, ele consegue enxergar de um modo positivo até aquilo que antes aparentemente era negativo. Ele consegue ver virtude onde não havia virtude. Porque o Espírito Santo de Deus transforma a nossa visão. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, como o texto aqui nos propõe, amados, nós vamos então poder enxergar também um Deus que Ele não apenas quer que caminhemos com Ele. Deus quer ser o nosso provedor em todos os sentidos.
E aqui diz que haviam ali árvores, e aquela árvore era para saciar a fome. Então, nós temos em Deus essa saciedade. Quando nós entendemos que mergulhando no seu espírito, tirando os olhos daquilo que é a nossa dificuldade, tirando os olhos daquilo que nos aprisiona a nossa visão racional, a gente consegue viver esta maravilha que é o relacionamento com Deus, onde aquilo que você necessita, você coloca diante dele e ele simplesmente vai suprindo. Porque, como ele mesmo fala na sua palavra, o maná, ele simplesmente, para cada dia havia o maná, né, que era necessário. Então nós não temos que nos preocupar com amanhã, se vamos ter ou se não vamos ter. E a margem do rio do Espírito, queridos, quando estamos à margem, quando estamos ali pertinho do Espírito Santo que representa este rio, nós veremos saciadas as nossas necessidades, principalmente as espirituais, emocionais. Aquele que de fato se sacia em Deus, aquele que busca em Deus esse preenchimento, ele consegue ter o direcionamento de aquilo que aparentemente seria dificuldade, Deus transforma em solução. E é assim, queridos, que Deus quer que eu e você viva. Que nós sejamos resilientes ao ponto de não apenas passar pelos processos, mas passar pelos processos e ser transformados após esses processos, de um modo que ele faça com que a nossa vida se torne útil em suas mãos. Assim como o vaso, quando ele passa nas mãos do oleiro, e o oleiro com suas mãos hábeis ali dá uma forma, a depender da utilidade daquele vaso. E ele tira as impurezas à medida que ele vai mexendo naquele barro. Então que nós deixemos de ser aquele mero barro para ganharmos uma forma linda nas mãos do Espírito Santo. E assim, sendo moldados por ele, nós sermos os vasos úteis aos quais ele busca. Porque Deus nos quer como seres que têm um propósito. Seres que entendem para o que estão aqui na Terra. E não sejamos apenas mais um. Que o Espírito Santo de Deus não encontre em nós barreiras, ao contrário, encontre em nós a disponibilidade para que Ele possa nos conduzir a este mergulho nele. E mergulhados nele, nós possamos atrair outros para viver este mesmo mergulho. E assim, não apenas nós sermos saciados, mas também conduzirmos outros a essa saciedade por meio do Espírito de Deus. Que Deus continue nos abençoando, queridos, em nome de Jesus. E que estejamos disponíveis para esse tratamento, para esse moldar do Espírito Santo, para que brote em nós o que há de melhor. E tudo aquilo que em nós impedia o agir de Deus seja cada vez mais neutralizado e retirado das nossas vidas, para que possamos produzir frutos e frutos em abundância. E o Pai nos fala, em João capítulo 15, versículo 16, que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu e nos nomeou, para que nós possamos ir e dar frutos, e frutos em abundância. Então que o Espírito Santo de Deus encontre em nós essa disponibilidade, que Ele de fato faça de nós os seus amigos e entendamos que é uma honra ser escolhidos por Ele e deixemos Ele nos moldar, deixemos Ele nos usar para que possamos produzir esses frutos e que o Espírito Santo de Deus continue nos capacitando a cada dia, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.